Estamos aqui num mais um episódio do Cá Entre Elas e hoje eu estou com uma mulher especialíssima. Vocês não têm noção, não vou falar ainda. Primeiro eu vou agradecer a todos os nossos apoiadores, que sem eles a gente não estaria aqui, que é a Simple Nutri, a Afeto, que trouxe ovos de Páscoa deliciosos, Buracaria, Santa Criança, La Paperia e a caneca linda aqui da Ná Canecas Personalizados. Então, gente, eu estou com a Amanda Vasconcelos. Ela é pilota, eu até vou querer saber se é pilota ou piloto, mas ela disse que eu posso falar pilota, de rally cross country. Em 2020 foi campeã brasileira de rally, Baja, na categoria UTV4, e em 2022 completa seu 5º ano consecutivo de dedicação a esse esporte. No último dia 10 de abril, essa vocês pegam que fique esperta que essa é a parte mais importante do dia. No dia 10 de abril agora, ela se tornou a primeira brasileira a superar os 6.000 metros de altitude em um veículo 4x4, um feito até hoje alcançado por poucos. Ela atingiu exatos 6.018 metros com ventos de 75 km por hora e 7 graus negativos de temperatura. Então, gente, fiquem aí, que essa conversa até eu tô curiosa para saber, porque eu não sei nada. Eu deixei para saber aqui. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Que orgulho, né? Nossa, gente, é muito legal ver mulheres se superando a cada dia, né? Eu lembro quando eu te conheci, há 10, 15 anos atrás, você me contou que você tinha um blog já que chamava... Salto Alto. Salto Alto, isso, com U, e você isso. sempre gostou de carro. Isso. Conta um pouquinho essa sua paixão, que, entre aspas, é uma paixão mais masculina do que feminina, né? É um universo extremamente masculino, inclusive hoje. Mas quando as pessoas me perguntam, quando que você começou a gostar de carro? Eu brinco, falo assim, quando que você começou a gostar de chocolate? Parece que é uma coisa que vem natural da gente, né? Então, comigo foi assim também. Meu pai sempre gostou muito de carro, mas sempre mais da parte mecânica. Ele nunca entrou numa pista, nunca correu. E eu sempre tive aquele olhar... eu sou de 82, né? Uma menina na década de 80, 90 que gosta de automóvel, de automobilismo, era sempre alguma coisa diferente, para não falar estranho, exatamente. As minhas amigas brincam até hoje que quando elas liam Capricho, eu lia 4 rodas. Que coisa, né, gente? Mas foi uma coisa que eu sempre gostei. Eu lia Capricho. Lia 4 rodas. Então, é uma coisa que veio sempre muito natural comigo. Quando eu fui fazer a opção para fazer faculdade, eu queria ter feito design de automóveis. Mas não tinha faculdade aqui no Brasil, eu tinha que ir para fora, não tinha grana. Aí acabei deixando isso de lado totalmente e fui seguir a carreira como advogada. Tá. Lá pras tantas, as crianças já menos dependentes da gente. Gente, ela é mãe, tá? Só pra avisar. Porque às vezes a pessoa é libertinagem, é do mundo. Não, ela é mãe. De 2 meninas. De duas meninas. E depois eu quero né? saber dessa parte também. Como é que você cria essas 2 meninas para o mundo? Aí, elas já estavam mais... Não estavam tão dependentes de mim, porque filha é sempre dependente de mãe, né? Até a gente quer que seja, né? Então, eu resolvi daí começar com o blog. Falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa para colocar para fora isso que eu sempre gostei. E eu só preciso externalizar isso. Era para mim. Então, eu comecei a fazer isso de uma forma muito espontânea, muito natural, caseira, sem pretensão nenhuma. Disso começou a gerar alguma visibilidade, começaram a me convidar para alguns eventos de automóvel. E, de repente, eu comecei a fazer curso de piloto. Fiz o Roberto Manzini, que é um especialista em pilotagem em São Paulo, para você tirar carteira de piloto. Depois fiz um curso com o Ingo Hoffman, fiz kart. Até que chegou o dia que eu falei assim, já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu tenho um amigo que daí corre de tudo e mais um pouco, o Deninho Casarini. E eu falei assim, cara, você vai ter que me levar para correr de alguma coisa. Aquela insaciável, né? Se vira. Aí ele me levou numa final de um rally da Mitsubishi Cup em novembro de 2017. Dezembro, eu comprei o carro. E aí começou a paixão pelo rally. Exato. E o rally é o que especificamente? Não entendo nada. O rally é como se fosse, assim, vou te explicar assim, bem... Em grosso modo. Em grosso modo. É como se fosse uma corrida, mas em pista de terra.
Tá? É corrida de velocidade. Aí você tem várias categorias. A que eu corro, cross country, seria todo terreno. Então, você cruza rio, você anda em areia, você anda em cascalho, você anda em pedra. E aí tem um carro específico para isso? Sim. 4x4. 4x4. E sempre contra relógio. Sempre ganha quem fizer o percurso em menos tempo. E o percurso, ele é sempre desconhecido. Então, você só toma conhecimento do percurso na hora da largada. Tem provas que você anda com o navegador, obrigatoriamente. Senão você se perde. Porque você vai andar um trecho de 400 quilômetros sem saber o caminho. 400 quilômetros? 400, então demora 500, horas. Demora. Quantas horas, mais ou menos? Eu fiz o Rally do Jalapão em 2020, que foi uma etapa do Brasileiro de Cross Country. Teve etapa que a gente saiu do parque fechado, que é onde fica todo mundo concentrado, às 7, 8 da manhã, e só retornou às 6 horas da tarde. Só que daí, nesse meio tempo, você tem o deslocamento para você chegar. Como a gente normalmente é em área rural, então, às vezes, você está baseado num lugar, você tem que andar 80 quilômetros para chegar na largada. Mas existe algo feminino ou você... Não. É sempre... É tudo geral. Misturado, é geral. Não existe uma categoria feminina. E quantas mulheres, mais ou menos, vão? No 2020, que eu fui campeã brasileira do Rally Baja, que daí é um outro tipo de rally, não é o cross country. Eu fui campeã, na minha categoria só tinha eu, de mulher, e mais 5, 6 homens. E você foi a única que ganhou? Você foi a única que ganhou? Você que ganhou. E fui a primeira mulher a ganhar nessa categoria. Ai, na UTV4. Orgulho, né, gente? E nesse ano correu o campeonato inteiro, só correu eu e mais uma menina que acho que ela tinha 14 ou 15 anos, que ela estava começando. Ela é filha já de um piloto. Inspirou o pai. Exatamente, estava lá correndo. Aí tiveram, acho que mais 2 mulheres que correram, mas assim, correu uma etapa, a outra correu outra etapa. E como que os homens encaram? Como que você sente? Tipo, eles olham pra você, porque é bonita, loira do olho azul, tá? Então, quem tá escutando, depois assiste no YouTube, porque ela é linda, loira do olho azul e super feminina. Então, porque às vezes a gente fala, é piloto, se masculinizou. Não, você é super feminina. Quando eu entrei na Mitsubishi Cup, que foi o primeiro campeonato, que foi em 2018... a primeira corrida já teve a brincadeira, que eles chamam de linha rosa, né? Então, quem ficasse para baixo de mim, né, da Amanda, ia ter que pagar o churrasco. Só que assim, eu sou muito espontânea, sou muito divertida, eu brinco com todo mundo, eu sou leve. Então, assim, foi no primeiro impacto. Na segunda oportunidade, eu já fui amiga de todo mundo. E o rally... Eu não sei se é porque a gente corre na terra, a terra é algo acolhedor, quente. Então, sempre foi um ambiente muito família. Então, eles sempre me trataram muito bem, com muito respeito. E como era o meu primeiro ano, única mulher no campeonato, o que teve de gente que me ajudou, que me apoiou? Não, olha, aqui você faz assim, presta atenção Então, você sentiu que os homens te acolheram, né? Acolheram. No primeiro momento, teve a brincadeira. Aquelas brincadeiras, é loira. Exato, né? Mas num segundo momento, a hora que me conheceram realmente, foi super acolhedor. Mas eu acho que essa coisa de você ser... nós somos bem parecidos de jeito, né? Essa coisa de levar na brincadeira, eu acho que dá uma leveza, porque se a mulher é mais agressiva e toma pelo lado pessoal... Eu lembro que a semana passada, eu fui num evento e aí tinha uma vaga bem pequenininha, assim, e eu dirijo super bem também, modéstia à parte. Eu gosto de dirigir. E uma vaga era muito pequenininha. Sabe aquela vaga que ninguém... quer parar. Ninguém quer parar? Eu falei, quer saber? Eu vou parar. Se no máximo vai acontecer, eu não conseguir parar. E tinha, assim, uns 6 homens em volta. Eu falei, certeza que ele... Aí eles começaram a olhar. Sabe quando eles cruzam o braço e ficam olhando? Tipo assim, duvido que ela vai conseguir colocar o carro dela ali. Aí eu falei, agora que eu tenho que conseguir, né? E de primeira, peguei, foquei, entrei. De primeira. Aí a hora que eu saí do carro, eles começaram a bater palma. Aí eu olhei pra eles e falei assim... Por essa vocês não esperavam, né? Loira, mulher, dirigindo um carro. Aí eles começaram... a gente não vai negar. Realmente, a gente duvidava que você ia conseguir colocar seu carro aí. Eu falei, então, eu dirijo melhor que muito homem, viu? E você sabe que agora, nesse desafio, que depois a gente vai entrar um pouquinho mais, nós fomos pra Cordilheira com uma Ram 1500. Eu acompanhei nas redes. É uma caminhonete gigante, de um peso de um caminhãozinho, praticamente. E quando as pessoas souberam que eu tava de Ram, a primeira pergunta era, mas você vai dirigindo até lá? Como assim? Você vai aguentar? Você vai conseguir? Eu falei, gente, é carro!
É carro, a gente tá aqui pra isso, eu gosto, né? Mas assusta, né? Assusta. Não, e mesmo lá na Argentina, a hora que chegava nos lugares, baixava o vidro assim, parecia de repente eu lá. Mas assim, você que voltou lá de cima, foi você mesma? Eu falei, foi, por quê? Qual que é o problema? É lá a foto. Esse foi o carro que vocês foram? Esse foi o carro que você a gente foi dirigindo? Eu que fui dirigindo o tempo todo. Só em trecho de rodovia que eu dividi um pouco com... Pra não ter muito cansaço. Porque o primeiro dia, a gente saiu de Campinas e batemos direto em Foz do Iguaçu. Então foi 1.200 quilômetros. Ah, não, tem que ter uma revezada. Nesse dia, eu dirigi 700. Então, mas chega uma hora, assim, a gente acordou às 4h30 da manhã para sair de Campinas, chegamos lá às 11h. Mas todo o trecho de off-road, fui eu que fiz. Ai, gente, que orgulho. E inclusive, assim, isso foi uma questão do guia, para a gente ter todas as homologações. Tendo perrengue ou não, eu tinha que subir. Então, aqui, essa imagem aqui é do exatos 6.018 metros de altitude. Não tem trilha, você vê, você não tem caminho. Cascalho no chão. Não, é pedra, é pedregulho feio. Eu nunca andei num solo como esse. E você ficou com medo? Carol, medo a gente tem antes e depois. Na hora, tudo muito concentrado, é muita concentração e foi tudo muito planejado. Entendi. Então, eu brinco que várias pessoas me fizeram essa pergunta, mas chegou lá na hora, você não tem medo de uma pirambeira? Eu falei assim, olha, tem gente aqui que fez já esse caminho, que planejou isso. Então, eu tenho que confiar neles. Se eu tiver medo, a gente não vai chegar. Então, acendeu a luz, falo que é que nem na corrida. Acendeu a luz, deu a largada... Vai. É assim, ó. Então, teve lugar que eu nem enxerguei os precipícios. Depois, nas imagens que eu fui ver. Ai, que medo, gente. Que eu falava assim, gente, a hora que você olhava pra baixo, tinha assim, 200 Você não pensa nas metros. suas duas filhas? Então, a pergunta de mãe. Você não pensa nas duas filhas? Eu pensei muito nelas. E na corrida também penso. Mas eu penso sempre no seguinte. E se eu desistir agora? O que eu vou falar pras minhas filhas? Então, assim, não é porque assim... elas acompanham todo o processo, né? Exato. Então, eu não vou fazer nada que coloque a minha segurança em risco. Mas... A vida é um risco, né, gente? Exato. A gente não tem certeza absoluta de nada. Exato. Mas, assim, eu sempre me peguei lá na viagem, sempre... A gente teve várias dificuldades, não é assim, foi tudo mil maravilhas. A gente fazia parte do negócio. Não ia ser fácil. Mas eu sempre pensei, e se eu desistir, o que eu vou contar para as minhas filhas? Então, isso que foi imagem que você quer que ela tenha de você, né? Então, essa foi a minha combustão. Entrando já no episódio Cordilheira, teve cada imagem linda, né, a gente fez toda uma preparação. Aqui, por exemplo, foi nos primeiros dias, a gente já estava a 2.000 metros de altitude. Quando eu falo que foi tudo feito sempre com muita segurança. Eu comecei a preparação física 2 meses antes. E o que você diz que é preparação física? Personal, principalmente para a parte cardiorrespiratória. Porque nós vamos subir, ar rarefeito. Os seus movimentos têm que ser muito lentos, porque o corpo já está trabalhando além do normal para suprir a falta de oxigênio. Então, eu tive que melhorar minha parte cardio. A parte muscular também, porque a gente passou uma média de 10 a 12 horas por dia dentro do carro pilotando. É muito tempo, né, E num off-road, eles lá na Argentina, eles classificam o off-road 1, 2 e 3. Tipo, 3 é nível hard, mas assim, coisa que eu nunca vi no Brasil. E esse carro você foi desde a gente saiu de Campinas com ele, um carro totalmente original. A única modificação que foi feita foram os pneus, que a gente usou um pneu da General Tire, um Grabber X3, que ele é específico para isso. Ele é 20% de aplicação on-road, que é pra gente rodar em estrada, e 80% off-road. Então, assim, o sucesso... praticamente disso tudo foi esse pneu, porque a gente não desceu do... Você imagina a 6.000 metros de altitude sem oxigênio normal, né? Que a gente tá suficiente, que a gente está acostumado. Você tem que trocar um pneu. A gente ia passar muito mal. Nossa, ia.
Então, mas fomos com toda a segurança. A gente tinha um guia, a gente tinha oxigênio guardado. E tinha algum carro reserva atrás pra... Tinham 2 carros de resgate. Ah, tá. Porque assim, eu brinco que o off-road você não faz nada sozinho. Então, aqui, hoje eu poderia falar assim, vou meter as caras, vamos fazer uma loucura, bater um outro recorde, ser a primeira brasileira a subir sozinha. Se meu carro falha e fica parado lá, se ninguém me achar em 12 horas, 20 horas, eu morro. Entendeu? No dia que a gente fez a aclimatação, né? Então, todo dia, a gente chegou lá, né? A gente demorou 3 dias para chegar na nossa base. A 2.000 metros eu tô aqui já. só pensando que isso dá uma palestra, não, gente? Nossa! Você me aguarde. Bora! Você me aguarde. É que eu sou dessa, sabe? Não. É oportunidade, a gente não perde. Uma das coisas, quando a gente bateu o recorde, a gente começou a fazer a divulgação, eu recebi muita mensagem de mulheres, assim, que eu nem conheço, que eu nunca vi na vida. Pessoas X. Que me mandaram mensagens assim, Amanda, você me deu um tapa na cara. A sua história me motivou a fazer isso ou fazer aquilo, a ver que a gente não pode se acomodar. Então, eu acho que assim, a lição que eu levo do Desafio dos Andes é justamente isso, é eu poder motivar principalmente outras mulheres a fazerem aquilo que elas gostam. Eu tenho uma amiga que, quando viu que eu comecei a fazer as coisas de carro, e ela estudava comigo desde a época de escola, ela falou, Amanda, você me motivou a fazer uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida e nunca fiz, tocar piano. Então, porque às vezes a gente já tô velha, sou mulher, tipo, nossa, mas isso é coisa de homem. Como é que eu vou encarar um negócio desse? Então, assim, a gente tem que ser muito mulher pra fazer determinadas coisas. Sim. E não tem tempo, não tem hora, não tem, né? É assim, e é impressionante, eu vejo isso também nas minhas redes sociais, que às vezes eu conto assim, meu dia, eu fiz isso, fiz aquilo. As pessoas, Carol, eu saí da minha zona de conforto. Tem gente que fala assim, eu vejo as suas redes sociais, eu fico ansiosa de saber que eu não faço 1/3 do que você faz. Eu falo, mas se eu consigo, todo mundo consegue, gente. Exato, mas é exatamente isso. Às vezes o que falta é justamente a gente ter esse espelho. Né? Alguém que conseguiu. Isso. E essa história sua Mas assim, como é que surgiu a ideia? Bom, a paixão por carro me conta um pouco da sua família. Você é filha única? Você tem irmão, irmã? Eu sou a mais velha. Eu tenho a Bruna, que é 2 anos mais nova. E o André, que é 5 anos mais novo. O André gosta de carro, não? Gosta, mas também assim, que na mesma pegada do meu pai. Ninguém foi nunca pra corrida, ninguém nunca foi pra pista. E eles te incentivam? Hoje incentivam. No primeiro momento... Conta os perrengues de antes. Bom, na infância já existe aquela coisa assim, existiu preconceito de amigas na adolescência? Não, preconceito não. O que, na verdade, teve foi mais meu, de não ter buscado apoio para isso, de não ter externalizado isso. Então, eu guardei isso no meu coração. Guardei isso para mim. Mas o que hoje, você aos 40, acha que fez com que você guardasse isso para você? Não sei, Carol. Talvez, sei lá, minha formação familiar... Eu, quando tinha 14 anos, meus pais se separaram. Foi daí uma virada na vida de todo mundo. Minha mãe morava na fazenda com 3 filhos, casada com meu pai, não tinha feito faculdade. De repente, ela volta para Campinas, a cidade dela. Com 3 crianças? Com 3 crianças para trabalhar. Então, assim... Não tive, acho que tempo nem oportunidade. A gente sente. Você fala, eu vou brigar com a minha mãe num baita de um fuzuê porque eu quero começar a fazer aula de kart com 12, 14 anos. Não existia a oportunidade. E a gente também não foi criada assim, pra se impor desde pequena, né? Então, eu acho que assim, isso veio pra mim nessa hora. Tudo tem a hora. Com os 30 e poucos anos. Foi nessa hora que eu resolvi falar. Com os 30 e pouco deu o quê? Nessa época você era casada? Eu era casada. E tinha 2 filhas. A Helena tava com 2 para 3 anos. Foi aí que eu falei assim, poxa, eu gosto tanto. E eu acho que a mulher nesse ramo... Ela é tão menosprezada. Eu falei assim, eu acho que eu quero começar a dar cara pra ver o que vai ser. E foi dando super certo. Aí, só que eu passei, assim...
eu queria usar o meu juridiquês, né? Tudo que eu coloquei para fora, que eu aflorei no jurídico, eu quis trazer para a escrita, mas para isso. Mas eu fui para um outro lado. Foi mais a minha imagem de uma pessoa apaixonada que faz isso com o coração do que uma pessoa que quisesse ir para uma veia jornalística. Entendi. Então, assim, eu levei... Foi super isso. Eu coloquei meu coração para fora e isso veio de uma maneira super natural. Então, mas teve alguma virada de chave? Então, quando eu comecei com o blog, aí foi a virada de chave. Foi aos o primeiro pouquinhos. passo. Na verdade, sim, foi o primeiro passo, na verdade. Foi o primeiro passo. Eu acho que a paixão pro rally, que daí foi a virada de chave. Porque daí lá eu bati o pé com todo mundo. A minha mãe, no começo, brigou várias vezes comigo, perguntando quando que eu ia largar a mão de ser adolescente. Então, porque no primeiro... assim, cadê? Você tinha que ter feito isso lá atrás. Mas daí, mãe, eu só esqueci de contar que naquela época eu tava focada em você. Eu não queria te dar trabalho. É tudo, né? Assim, eu não tive a oportunidade de fazer isso lá atrás. Então, assim, se é pra viver a minha adolescência agora, eu vou. E aí, isso foi no primeiro ano. Depois já virou uma coisa super natural. Agora, e o ex-marido? Como que ele foi? Porque eu acho que é legal a gente falar dessa questão, que na verdade naquele momento era o seu parceiro, era a pessoa que estava com você. Como que ele enxergou isso? Ele te incentivou ou você teve que falar, olha, sinto muito, eu vou mesmo assim? Carol, o meu casamento não terminou por conta da minha paixão pelo automóvel. Foi por outros motivos. O primeiro carro de rally, a gente falou, vamos comprar a van, mas ele foi lá escondido, comprou e no dia do Natal ele colocou no jardim de casa. Então, ele me apoiou. Legal. Mas era um apoio um pouco contido ainda. E disso, é óbvio, você está inserida num meio masculino. Existe um ciúmes, né? Uma posse. Exato. Existe uma insegurança, um ciúmes. Mas eu fui muito clara. Do mesmo jeito que eu fui clara para minha mãe, eu fui clara para ele assim, eu vou fazer isso. Isso faz parte de mim. Você me apoiando ou não, eu vou. Eu vou, porque eu não sou quem eu sou hoje sem isso. Sem o rally, sem o automobilismo, sem o carro. Uma paixão, né? Exato, exatamente. É igual você ama seus filhos. Exato. Suas filhas, aliás. É como, Carol, se falasse para você assim, você não vai mais trabalhar na tua empresa. Aquilo faz parte de você, do seu cotidiano, do seu dia. Então, era a mesma coisa que se alguém tivesse chegado e falado pra mim, você não vai mais advogar. Não, eu vou. Isso faz parte do meu... porque o que eu falo hoje de manhã, por um acaso, eu tava escutando uma live que ele tava falando sobre o amor. Eu saí de um curso de amor e relacionamentos no final de semana, você deve ter acompanhado. E o que eu cheguei à conclusão é que o amor verdadeiro é o amor livre. É o amor que não é aquilo que é bom pra mim, é aquilo que é bom pro outro. Sim. Então, assim, se eu te amo, por mais que você esteja rodeado de homens, se existe uma relação de confiança e segurança, você pode ir pra onde for, rodeado de homem, de mulher, de quem for, que eu sei quem é você pra mim, você sabe quem eu sou pra você. Sim, exato. Mas esse é o desafio das relações, né? Porque a pessoa tem que estar num grau espiritual muito evoluído pra chegar ao ponto de falar assim, olha, vai feliz lá pro carnaval, já que você ama o carnaval de Salvador. Curte bastante. E eu tô aqui te esperando. Eu não gosto, não tenho que ir junto. Sim. Ou... No seu caso, não tem como ele te acompanhar, porque é algo individual. Mas existiram, então, alguns conflitos, obviamente, internos. Sim. Com a sua decisão. Sim. Até por estar... Antes mesmo de eu começar no rally, nas corridas, quando eu fazia os eventos, já tinha alguns conflitos. Entendeu? Mas eu acho que é muito por ser essa questão mais de ter muito homem. Exato, sempre. Se fosse uma coisa só mulheres, talvez não tivesse. Se eu tivesse indo fazer balé, não ia ter esse problema. Mas porque você está inserida num meio totalmente feminina. Eu era o patinho feio lá. E a mulher... O patinho lindo, meu bem. Você era o patinho bonito. E assim, a mulher nesse meio, ela chama mais atenção. E isso tem prós e contras. Então, quando eu vou buscar patrocínio, todo mundo fala assim, mas você é mulher, você vai arrumar muito mais fácil. Eu falei, não. Porque nesse meio, eles preferem apoiar o homem do que a mulher. Preferem? Já ouvi... Nossa, mas assim, de lavada. Mas por que você acha isso?
Por que você acha que acontece isso? Porque você tem que provar muito mais coisas. Você tem que provar a tua competência muito mais vezes do que o homem. Como já é Que o homem já é homem. Exato. Como já é um meio masculino, então já é assim, o homem ele vai melhor do que a mulher. Ponto. Entendeu? Nesse meio. Já é meio... A sociedade já diz que o carro é coisa de homem. Exato. Então... sempre quando vem 2 currículos, eles acabam indo pro homem do que pra mulher. Desafio. Exato. Então, aí até que assim, eu parei um pouco, porque era assim... A busca pelo patrocínio era esgotante. Esgotante. Então, agora eu não tenho patrocinadores, eu tenho apoiadores. Um deles é o Deninho Casarini, que me chamou para participar da equipe junto com outros pilotos grandes, de nome pesado, porque ele foi a pessoa que me levou para o rally, ele me conhece e ele quer a minha imagem de uma pessoa que, extra resultado, é uma pessoa apaixonada pelo que faz. Entendeu? Gente, fique esperto aí, os patrocinadores, porque daqui a pouco vai ter... Eu falo. É que eu sou mulher também, né? Sou um pouco suspeita. Mas, nossa, eu super seria de uma mulher. Porque é o diferencial, gente, é diversidade, é inclusão. Mas você sabe que então, os nãos mais doloridos que eu tomei são de empresas multinacionais que se dizem voltada ao empoderamento feminino. Mas é tudo balela, viu? Então. Alguns. Aí no fim, é aí que vem a decepção, sabe? Mas tudo bem. Vamos embora lá. A gente tá aqui. A gente tá começando. Exato. É por isso que eu falo que nem esse podcast. Quando eu falei... Tipo, aqui no Vale do Paraíba não tem um podcast destinado a mulheres. Aí o Maurício falou, vamos fazer um só pra mulheres? Você tem... Aí eu falei assim, vamos, porque a gente tem que levar isso. Então, a gente acha que vai ser fácil, mas não é fácil. Não. Mas o mais importante é a gente não desistir. Sim. E fazer pra fomentar, porque a gente ainda tá num momento, eu falo, a mulher até um pouco tempo atrás não tinha direito do voto, gente. Que é uma coisa óbvia. As mulheres, acho que foi final do ano passado... No Oriente Médio, tiveram permissão para ter CNH, para dirigir. Entendeu? Então você imagina. E você querer ser piloto e ir lá pro anjo. Quem é ela, gente, para ir para lá, né? Muitos ainda falam, mas nossa, tá viajando, nada a ver. Mas é a primeira, bem. Sim. Então, eu acho que é isso. O desafio, ele trouxe essa lição para mim. É esse legado da gente poder incentivar, espelhar outras mulheres a fazerem os seus próprios desafios. Ser. Isso. E sabe uma coisa legal, Carol? Eu tenho uma listinha que eu chamo assim, coisas que eu quero fazer antes de morrer. Eu também tenho. Você tem? Opa! O desafio veio total fora da Não lista. Tava na lista. Não. Mas são coisas que eu acho que é legal a gente ter metas que nos desafiem. Então, assim, eu tinha... Quero saltar de paraquedas. Quero saltar. Fui lá aventureira, fui. Né? O meu é ligado à aventura. O meu não. Mas não importa. Cada um tem o seu ligado no seu perfil. Não, mas eu tinha coisas assim, olha... Eu sempre quis... A vida inteira, eu quis ir num estádio de futebol. Sempre. Nunca tinha tido a oportunidade. Eu tava na minha listinha. Eu quero assistir um jogo no Brasil, no Maracanã. Eu fui. Você foi. Entendeu? O meu tem shows. Então. Um show de não sei quem que eu quero. Mas é muito legal ter essa listinha. Eu faço porque você materializa. Isso. Tudo que você escreve, você materializa. Isso. Não adianta só pensar. Não. Eu falo, tem que pegar o lápis, a caneta e não é no computador. É na sua letra. Tem que escrever. E assim, é um passo por dia pra gente conquistar isso. É uma coisinha por dia que você faz. Não é amanhã eu vou lá e vou saltar de paraquedas. Não, o que eu preciso fazer? Eu preciso marcar, eu preciso escolher o profissional, eu preciso escolher a escola. Sim, que fosse amenidade. Eu quero assistir um jogo de futebol. Quando que é? O que eu preciso fazer? Preciso me programar com as minhas filhas, hotel, passagem, ingresso. Processo. Quem que vai comigo? Quem que eu vou escolher para estar comigo nesse momento? Então, eu acho que é isso. Essa listinha... E é legal a vida te surpreender e te colocar alguns mais itens. E itens que você não tinha pensado lá atrás. Porque, por exemplo, eu falo a minha vida, né? Eu falo que eu vou escrever um livro do salto alto à galocha, porque eu me encantei como um dos cavalos depois dos 40, gente. E eu tenho certeza que vai ser isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Então nunca é tarde pra gente dar uma virada. Tem que ter coragem? Tem. Não pode ter medo? Porque assim, eu vou abrir mão de um salário fixo, de uma vida estável, de um status,
gados, né? Porque existe tudo isso sim. pra ficar na fazenda com os cavalos. Sim. E trabalhando outras pessoas, ajudando outras pessoas naquilo que... Então, assim, entra naquilo de propósito. O seu propósito talvez seja levar pro mundo a força feminina numa coisa que é altamente masculina. Sim. E é. Então, e é muito bonito ver, né, que existem mulheres que empoderam mulheres. A gente fala muito em sororidade. Como é que você enxerga as mulheres no seu meio? Elas te apoiam? A cara dela não é muito das que apoiam, mas vamos ouvir. Ai, Carol, eu já me decepcionei também nesse quesito, assim, de ser convidada para fazer alguma coisa e depois ouvir ou ficar sabendo assim, mas por que você escolheu ela e não me escolheu? Então, mas a maioria apoia, a maioria vem, como eu te falei, nesse feedback, poxa, que legal, que bom que foi você, você tem uma imagem legal e é isso que a gente quer passar para as outras pessoas. Mas nem sempre é assim, não. Você sentiu mais apoio dos homens do que das mulheres? Sim. Eu não tive nenhum homem que chegou e quando você vai buscar um patrocinador e falou assim, mas por que ela e não eu? Ah, tá. Não, isso vem da mulher. A coisa da competição, né? Isso, da competição, da comparação, o por que ela e não eu? Em vez de, talvez, assim, por que ela e também eu, né? Por que eu também não posso? Ou ainda, que eu posso... Que bom que foi ela e não foi ele, né? Que bom que foi uma mulher para nos representar. Na próxima, talvez eu vá. Sim. Então, teve poucos casos, mas foram casos... E nunca vem direto pra gente, né? Alguém te conta. Exato. Então... Mas como o negócio também é alguém que me conta, eu também... eu ouvi... Não mas eu acho que é legal falar isso, porque às vezes a gente pensa, por exemplo... Uma vez eu fui fazer uma palestra na Semana da Mulher numa empresa, na Uzi Minas até. E as mulheres foram com a expectativa de que eu ia falar... dos homens, mal dos homens, né? Que os homens... E aí eu falei, gente, a gente que é mulher, a gente tem que aproveitar o que a gente tem de bom. E não vamos colocar luz naquilo que a gente tem de bom. Na questão feminina, na questão do carisma, do acolhimento. Então, eu, como mulher, eu sofro, a gente sofre, né? Assim, questão de salário que não é igual. A maternidade é algo que... Sim. A gente escuta muito, agora ela vai parar de produzir, agora ela foi mãe. Eu escuto isso na empresa mesmo. Sim. Na minha empresa, eu escutei de uma mulher. Eu não sei se vai dar pra ficar com ela, porque ela engravidou. Eu falei, como assim? Falei, não, aqui não, de jeito nenhum. Ela vai, lógico, gente, todo mundo que é mãe, a gente sabe. Sim. Dá não é nenhuma queda, mas nosso foco passa pro bebê. Mas é provisório, depois a gente retoma. Eu retomei assim, rapidão. Você também, sim. Eu lembro. Então, às vezes, a gente acha que o problema vem mais do homem e muitas vezes vem da mulher. Da mulher com a mulher, né? Que coisa isso, né? Você mas acho que tomara que essa próxima geração tenha essa mudança de chave, né, Carol? Porque eu acho que isso vem muito lá de trás, né? Do que a gente acostumou a ouvir, do que a gente costumou... Bom, meu pai me chamou de Carolino a vida inteira, né? Ele queria um filho, Carino, Sabrino, Carolino, Marino. Eu falo, como é que eu vou ser... Aí eu tenho que fazer curso de final de semana pra equilibrar a energia masculina com a feminina, entendeu? Entendi. pra poder... Porque é a nossa história, gente. E a gente tem que ter orgulho daquilo que a gente viveu, da nossa história. Sim. E como é que é as meninas, as suas filhas? A Helena e Rafaela. A Helena tem 8, vai fazer 9. A Rafa tem 11, vai fazer 12. E como é que é? A Rafa já entende bem, né? Já entende super bem. Mas a pequena me escreveu o bilhete todos os dias da viagem, um por dia eu tinha que ler, né? Então, a preocupação da pequena maior era assim, eu quero que você se divirta. Você tá se divertindo? Toda vez que eu ligava, ela perguntava, mãe, tá tudo bem? Você tá se divertindo? É muito lindo, né? Porque a minha preocupação é que elas ficassem bem. Então, eu falei pra ela, a mamãe quer que vocês fiquem bem. A mamãe vai estar bem. Vou estar fazendo tudo em segurança. Sempre que eu puder, eu vou falar com vocês. Então, liguei muito para elas. Mas você conseguia ligar todo dia, não? Conseguia, porque a gente sempre retornava para uma base, né? Então, normalmente era uma pousadinha, uma hospedaria, alguma coisa que tinha Wi-Fi. Então, eu conseguia falar com elas. Entendi. Sempre fazia uma chamadinha, nem que fosse de áudio, rapidinho, só para falar, tá mamãe tudo bem chegou, comigo. tá tudo bem. Aí elas, quando eu fazia de vídeo, elas queriam ver o lugar onde que eu tava. E eu fazia questão de mostrar, porque...
Sai da bolha. Noção, né? Não, sai da bolha totalmente, né, Carol? Essa região que a gente foi da Argentina é uma região desconhecida pra gente, brasileiros, né? Porque nós estamos acostumados com Buenos Aires, Mendoza, pensar ali um pouquinho melhor, Córdoba. São cidades grandes que têm a concentração de riqueza. Aonde a gente for é como se fosse o Agreste. É como se fosse o sertão. Você anda, às vezes, 200, 300 quilômetros sem cruzar com alguém. Então, assim, é bem inóspito. E você foi com um homem junto com você, né? 5 homens. Você e 5 homens. 5 homens. Mas o homem dá uma segurança pra gente, não dá? Dá. Carol, eu não tenho esse mimimi de... eu acho que, assim, é o que você falou. Vamos pôr luz naquilo que a gente tem de melhor e que os homens sejam focados e tenham luz naquilo que eles são bons. Então, assim, eu tinha lá comigo o Renato Perotti, que foi o meu consultor, vamos assim dizer. Foi ele que me levou, ele que estava me apresentando a Cordilheira dos Andes. Ele já foi 37, 38 vezes para aquela região. Então, ele tem a segurança para estar ali. Exato. Inclusive, o recorde anterior era dele. Então, ele estava me levando... Você bateu o recorde dele? Bati o recorde dele. Que lindo. Então, ele estava me levando para o sagrado dele. Não existe coisa mais especial e coisa que eu tinha que respeitar mais do que isso. Claro, é honrar. Exato. Eu tinha que honrar isso. Eu tinha que honrar... Exatamente isso. Você usou a palavra certa. É honrar. Eu tinha que honrar um projeto inteiro. Que foi construído por homens e por mulheres. Eu estava carregando lá marcas pesadíssimas. Era uma responsabilidade gigantesca. E um dos idealizadores do projeto era o Detlef, que é da TSO, que foi quem levou tudo isso. Ele estava junto. Então, e o guia, nosso resgatista de montanha, que era um homem também, o Mariano. Então, eram pessoas que me passavam segurança. Claro. E eu, sim, eu assumo, eu me sinto muito segura com o homem. Não, O homem te dá uma segurança, eu acho que é uma segurança... De proteção. De proteção. Sabe, assim, porque a gente, apesar da gente conseguir fazer as coisas, o homem tem a força física. Tipo, eu falo assim, eu brinco, eu só vou mudar pra uma casa, e eu moro em apartamento, o dia que eu tiver com um homem morando comigo. Se isso vai acontecer um dia, porque eu morro de medo de barata, gente. Se aparece uma barata, eu juro. E o homem vai lá e tu mata na maior tranquilidade. Se aparece um rato, um ladrão, né? Parece que você tem um homem ali, então, te dá uma... Eu quando me separei faz 9 meses. Eu moro em casa, mas moro em condomínio. Mas assim, acho que foi na primeira ou na segunda semana que eu tava sozinha lá, eu escutei um barulho lá embaixo. Eu falei assim, bom, agora o homem da casa sou eu. Se eu não descer, ninguém vai descer. É porque você tem 2 meninas, né? Eu tenho 2 meninos. Aí eu falei, tive que descer. Então, tem algumas coisas que nesse quesito você se transforma, mas é óbvio se que tem a um homem é muito figura melhor. do homem, pra mim, traz essa proteção. Nossa, e qualquer. Tipo assim, eu fui no motorhome esses dias. Tinha um homem que era o que tava dirigindo, eu falei, tá tudo certo. Tem um homem por aqui. Porque eu venho de uma família de muitas mulheres, né? Sim. E a força... Eu sempre falo que são forças complementares. Não dá pra tirar ser o outro. Até porque pra gente vir, precisou de um homem e de uma mulher pra gente vir pro mundo. Então, assim, é a coisa mais perfeita que tem. Então, mas infelizmente tem muitas mulheres que excluem os homens, né? Tipo assim, não, eu vou, mas só vou se for só mulher. Ou o evento é fechado para mulheres. Eu não... Meus eventos são... Às vezes eu faço evento feminino. Eu falo, gente, mas aí que o homem é bem-vindo. Pra ele conseguir enxergar também como a gente vê o mundo. Porque a gente vê o mundo de um jeito e eles veem de outro. E uma coisa que eu sempre coloquei... Chegou um lanchinho pra vocês agora, hein? Michelle vai levar até aí. Desculpa interromper, mas é importante. Ai, que delícia. Nossa, olha que lindo. Nossa senhora. Esse aqui é brownie. Brownie da onde? Simple Nutri. Tem os ovinhos de Páscoa aqui, porque foi Páscoa, dá afeto. E esse aqui é um lanchinho da Boracaria, é uma delícia. Tudo aqui de Taubaté. Ai, que delícia. Cara, a cara tá boa. Cara, tá ótimo. Aproveitar que eu quase não comi chocolate ontem. Então, como hoje, eu também não comi. Amandinha, então eu acho que você conseguiu ter... Eu iria também. Se fosse com 4 homens, eu super segura. E assim, quando a gente tava falando das crianças... o que me motivava era isso.
Tudo foi planejado, com muita segurança. Eu tinha total comprometimento com eles e eu fiz questão de passar para eles. Porque são homens que estão acostumados a estar no volante. E, de repente, eles estavam de carona. Então, teve um certo momento da viagem que eu falei assim, escuta, é o seguinte... Se eu não tiver condições ou segurança para fazer alguma coisa, você aqui do meu lado vai ser a primeira pessoa a saber. Então, confia em mim. Porque para eles também é um desafio confiar. Exato. E confiar até em outro homem dirigindo. Sim. Eu odeio andar do lado, Carol. É difícil... eu estar confortável. São poucas pessoas que eu fico confortável de estar no banco do carona. Eu imagino. É muito difícil. E essas pessoas também, porque essas pessoas estão acostumadas a estar como piloto. Então eu cheguei e falei assim, ó, confia em mim. Você são os meus olhos. Você vai me guiar. Eu só vou manejar a máquina. Mas se por algum momento... né? Eu só vou manejar a máquina, só. Porque qual que era a preocupação ainda de tudo? A gente estava em altitude, eu podia estar passando mal e não querer contar para eles. E aí, como é que faz numa ribanceira? Não, morre todo mundo. Então eu falei para ele, assim, fica tranquilo. Se eu sentir qualquer coisa, qualquer dificuldade, você aqui do meu lado é o primeiro a saber. Eu não vou te dar... Arriscar a nossa vida. Exato, eu não vou te dar essa insegurança. Confia em mim. E tanto que foi... E você passou mal em algum momento? Não passei. Na verdade, minto. Passei sim. Não mal. Mas, como a gente estava fazendo a aclimatação, então assim, a gente estava a 2.000 metros, a gente saiu de Campinas a 700 metros de altitude, em relação ao nível do mar. Chegamos em Las Placetas, que foi nossa primeira base, a 2.000 metros. Primeiro dia de off-road, subimos para 3.300. Aí você desce de novo. Depois, outro dia, fomos para 4.600, se eu não me engano. Aí desce de novo. Aí teve um dia que a gente ficou a 4.200, 4.800 metros durante 8 horas. Desce de novo. Depois foi a 5,5. E essas descidas é para poder equilibrar Isso, é sempre... Isso que chama aclimatação. Então, você vai fazendo o corpo e se acostumando com a altitude. Só que você volta, você baixa. E o nosso guia, ele sempre fazia uma monitoração nossa do batimento cardíaco e da oxigenação. Tá. Então, lá embaixo, oxigenação 98, 99. Pessoa normal. A pressão arterial também normal de cada um. Isso. Aí, antes da gente chegar nos 6.000 metros, na noite anterior a gente dormiu na montanha. A 5.000, 5.100 metros de altitude. Né, nesse dia, Carol, eu quase desisti de tudo. Sério? Porque era muito frio. O que me pegou não foi a altitude, não foi a falta de ar, não foi nada. Foi o frio. Muito, muito. E assim, a gente acampou no meio do nada. Do nada, do nada, do nada. Não tinha nada perto, não tinha ninguém perto, não tinha nada. E o que você fazia para se aquecer além das roupas? Então, eles levaram Não dá pra dormir dentro do carro com ar-condicionado quente ligado? Mas e aí, como é que você faz depois para ter combustível para subir para 6.000 metros? Se você dormir com o carro ligado? Entendeu? Não dá. Não tinha essa opção. Eu já ia pro carro ficar no arzinho quente. Não tinha essa opção. Via combustível. Não. A gente... tem combustível. Porque que acontece? O carro em alta altitude cai muito o rendimento e o consumo sobe muito. Porque falta oxigênio para mistura, para queima do combustível. Então, ele gasta muito mais. A RAM, que a gente fez uma média na estrada de 7 km por litro, que ela é gasolina, lá em cima na montanha a gente fez 3,5. Metade. 2,9. Porque ela precisa de muito mais combustível para... A gente não tem essa noção, Não tem. É tudo fora do normal. Aí a gente montou um acampamento. Barracas de montanha, de alta montanha, que eles chamam. Então, ela tem uma proteção térmica, saco térmico. Mas... É óbvio, não rolou banho, não tinha nem... E eu ainda fui ingênua. Eu quero saber essa parte, banho. Eu ainda fui ingênua. Como eu já fiz alguns ralis dos sertões, a gente sempre anda com lencinho umedecido. Com 7 lenços umedecidos, um adulto toma banho, tá? Aí eu falei assim, bom... Vou levar um saco. Mas a menos 12 graus você passa um lenço umedecido como? Congelado, né? Entendeu? Então, assim, não existia. Não dava pra ir no... Mas você ficou quanto tempo sem banho? Eu fiquei... Aí a gente saiu cedinho, subiu lá pra 5,5, desceu pra 5.
Então, eu tomei banho cedinho quando a gente saiu. Aí, dormi, mas eu fui tomar banho só no outro dia de noite. Então, até que não foi tão... tranquilo. Mas o pior nesse dia foi fazer xixi. Porque com 12 graus, vento de 60 km por hora, você vai fazer xixi como? Não tinha nem vontade, Carol. Por causa do frio. Mas aí você faz xixi lá fora, assim, no gelinho. O banheiro feminino fica na pedra da esquerda, o masculino na pedra da direita. Jesus amado, que aventura. Não, mas isso eu nunca tive problema. Isso, às vezes a gente estava em deslocamento, porque como era... não tem... porque o homem é muito mais fácil fazer xixi do que a gente, né? Mas nisso eu encaro super numa boa. Eu já fiz expedições aqui pra Canastra. Gente, tô com vontade de ir no banheiro. Abre a porta, já faço minha cabaninha e fazia. Isso eu nunca passei aperto. É lógico, gente, tá apertada, mas o problema é num frio de menos 12, como é que você vai fazer? Não dava nem vontade. Aí, nessa noite, a gente tava num vale, parecia um areal, assim, era um vale já lá dentro da cordilheira. Mais quentinho, que vem menos vento. A gente tentou procurar um lugar mais abrigado. Fez ainda uma rajada de vento. Não, fez uma proteção, assim, com os carros, tudo. Mas mesmo assim, era muito vento, muito vento. 8h30 já tava escuro, um céu. Mas assim, de chorar, de tão lindo que é. É. Mas assim, é de chorar. Não existe, assim... É porque é um escuro, tem uma luz... Você vê a Via Láctea, assim, numa plenitude, de um jeito que... Você nunca vai esquecer. Exato. Assim, eu queria ter a fotografia, eu queria ter os olhos humanos de fotografia. É o tal da experiência que é impagável, né? Aí a gente foi pra barraca umas 8h30. Aí o guia falou assim, olha, entre 5h30 e 7 horas da manhã vai ser o pico, vai ser o horário mais frio. Carol, eu entrei dentro da barraca e ele falou assim, tira a roupa de neve e fica só com as térmicas de baixo, porque a hora que você sair da barraca vai ter uma diferença muito grande, a probabilidade de você passar mal é grande. Tirei o casaco e a calça de neve, tirei minha bota, tava com 3 meias térmicas. Tava com 2 térmicas. Eu sou muito friorenta, gente. Eu não consigo nem me imaginar num troço Carol, eu achei que eu ia morrer de frio. Sem brincadeira nenhuma, eu achei que eu ia morrer de frio. Aí, nesse dia, eu acordava, assim, a cada 1h30, porque eu falava assim, se eu dormir, eu vou morrer. Era essa a sensação que eu tinha, de frio mesmo. Muito vento, muito frio. Mas o corpo, ele dava uma desligada. E aí que eu ia te comentar da oxigenação. Lá em cima, ele mediu o coxímetro, eu estava a 82. 82, as pessoas estavam internadas aqui. Só que isso faz tudo parte da preparação e a gente usa um medicamento lá em cima que, para esportista, até é considerado como doping. É o Diamox, que ele produz... Ele aumenta a produção de glóbulos vermelhos no sangue. Gente, é um babado, é uma... É que não é assim, não é... Não é assim, vou. Até a gente... O Kaká, que foi quem me convidou pro desafio, ele fez uma metáfora, assim, não é uma aventura. A aventura é você atravessar a rua sem olhar para os lados. É uma exploração, porque é tanta coisa que você tem que fazer para você conseguir chegar no seu objetivo, porque não é assim, simplesmente, vamos embora. Vamos subir até 6.000 metros? Vamos, pode ter um monte de louco que vai. Mas você está entrando em parque nacional, é obrigatório você ter guia, é obrigatório você recolher taxa. Se você morre lá, e aí, como é que faz para te resgatar? Então, assim, tem um monte de coisa que você precisa se cercar de responsabilidade. E nesse dia, o frio era tanto, que chegou no meio da noite, eu falei assim, eu vou pedir para ir embora. Eu não tô aguentando mais, eu vou pedir para ir embora. Você chorou? Não chorei porque acho que não dava para escorrer, ficou petrificado, Carol. A água dentro da minha barraca congelou, pra você ter uma ideia. Eu levei uma garrafinha de água para tomar, dentro da minha barraca a água congelou. Então, quer dizer, dentro frio do... Nossa! Cara, é uma coisa assim, lindo você passear em Bariloche, em Nova York, com 0 graus, menos 5. E que tá frio, você vai lá pra lojinha quentinha. Exatamente. Outra coisa é você dormir nisso. Aí, deu 5 horas da manhã, eu acordei e falei assim, e aí, vamos levantar acampamento? Ninguém respondeu. Eu falei, não é possível, que só eu que não dormi, gente. 6 horas da manhã eu fui pra dentro do carro, porque eu falei assim, ou eu vou pra dentro do carro, ou eu vou pegar e vou embora. E um detalhe importante, os meninos revezavam, a cada 2 horas tinha que ligar os carros, pra não congelar a água do radiador. Então, assim,
É muita coisa, é muito detalhe, que tudo tem que ser pensado até nas piores circunstâncias, nas mais extremas circunstâncias. Aí amanheceu o dia, levantamos acampamento e fomos. Nesse dia que a gente subiu 6.000, a gente praticamente não comeu de manhã. Porque o corpo está trabalhando tanto para manter tudo equilibrado. O corpo é uma máquina para ele não né? para não ficar concentração de sangue no estômago. Então a gente come só um pouquinho e depois a gente desceu comendo. E comida, que tipo de comida? Nesse dia, o meu café da manhã foi um pedaço de queijo e doce de batata para dar uma energia rápida. Foi só, mais nada. E água, muita hidratação. Vale falar que uma das coisas da nossa preparação, desde 2 meses antes da gente ir, a gente tinha que tomar uma média de 2 a 3 litros de água por dia. Sim. E lá a gente tomou o máximo. Isso quando não congelava, né? Quando não congelava. E daí quando eu falei assim, não aguento mais, eu vou passar mal de frio, vou embora. Aí veio de novo. Vieram vieram 2 pensamentos na minha cabeça. Primeiro as minhas filhas, falei assim, eu tô aqui na boca do gol, como que eu vou desistir? Não tem como, o que eu vou falar? Eu não tinha coragem de pensar em alguma coisa. Filha. Exato. Eu falei assim, eu poderia falar qualquer coisa que não tivesse dado certo, o carro quebrou. Menos que você desistiu. Menos que eu desisti. Menos que eu não dei conta. Então poderia ser por qualquer outro motivo, mas eu não. Porque você quer que as suas filhas tenham uma imagem de você como uma mulher foda. E tem uma pessoa que ela me falou assim, ó. Lembra de uma coisa, nem todo dia na montanha vai ser bom pra você. Então eu só lembrava disso. Eu falei assim, ela me falou, a Karen me falou que nem todo dia é um dia bom na montanha. Então eu falei assim, hoje é o dia ruim. Se hoje é o dia ruim, amanhã é o dia bom. Então, assim, eu me apeguei nisso, me peguei nas minhas filhas e falei, não, vamos embora. Aí, 6h30, eu entrei pra dentro do carro, fiquei lá quietinha, coberta, pra escapar um pouco do frio, do vento, porque o carro fica muito gelado. Eu imagino, muito gelado. Eu tô com frio aqui só de você falar. E aí começaram a desmontar o acampamento, fomos, e aí subimos, né? Então, essa foi... E aí foi quando você chegou no... Foi quando eu cheguei no 6.000, mas ainda demorou, a gente andou... É um trecho pequeno de onde a gente estava acampado até lá, mas é um trecho que demorou 2 horas pra gente percorrer. Então, apesar de ser... Não, porque é um off-road muito extremo, Carol. Não é uma trilha, não é um lugar que você tem um caminho e segue ali e vai. Eu só tinha o ponto de referência, eu preciso chegar ali. Aí, era só pedra. Mas e quando você chegou lá? Olha, eu comecei a chorar antes, a hora que o carro tava chegando. Eu já comecei a chorar antes. E depois, a hora que eu saí... Primeiro, assim, era um vento, era um negócio descomunal. Mas eu só queria saber, assim, pisar na terra e falar assim, cheguei. Todo mundo se abraçou, todo mundo chorou. Ah, imagina. E também, a gente não pode ficar muito tempo lá. Então, assim... A gente chegou, registrou o momento, chorou todo mundo, voltou para dentro do carro e a gente desceu um pouco, porque a gente estava num lugar... 6.018 era um lugar arriscado. Então, a gente desceu... Mas ali é o máximo que se chega? Não dava, o carro não subia mais. Aí era uma inclinação muito grande e o carro não chegava mais. Naquele pico que a gente estava, não tem como subir mais do que isso. Então, a gente por chegou... Isso que você foi a recordista. Mas existem vários outros picos. Mas é isso. O Renato chegou ali às 6h03. E como é que vocês registram isso? É tudo por um GPS com uma... Não é esse GPS tipo de celular normal. É um GPS que ele tem uma precisão um pouco melhor. Entendi. E tinham 3 GPS, tinha o guia. Então, aí foram... a foto. Tem várias coisas que foram feitas... Pra gente fazer esse registro. Mas pra chegar nesses 6.018 metros, a equipe de apoio tinha alguns dentro do carro com você, os outros 3? Sim. 3 ou 4? Tinha só o Renato junto comigo, que foi a pessoa que foi lá pela primeira vez, que teve o primeiro recorde. E daí tem os carros atrás. Aí tinham mais 2 carros, cada um com 2 pessoas. Tem um videozinho, Carol. Vamos passar o videozinho pra vocês verem? Vamos, quero ver. Mini teaser dela aqui.
Isso é tudo perto da nossa primeira base. Foi os primeiros... Foi um drone que foi filmando. Aonde a gente estava no 6.018 não tinha condições de subir drone. Então as imagens que a gente tem é tudo de baixo. Porque a 75 km por hora o drone ia sair voando, literalmente. É muito vento, né? É, muito vento. Então a gente tinha o cinegrafista, o fotógrafo. E eles também viveram uma grande aventura, né? Eu não cheguei lá sozinha. Nós 6 chegamos lá. Sem nenhum deles a gente não tinha chego. É o tipo de coisa que a gente tem certeza absoluta que sozinha a gente não é nada, né? Exatamente, nada. Exatamente. Gente, mas é um nada, né? É o meio do nada. Assim, é um lugar muito inóspito. Ó, você tá vendo? O Renato ali tava fora me ajudando a manobrar o carro pra fazer uma curva. Porque o carro é super comprido. E assim, é um desfiladeiro. Então ele tem que ir lá olhando e falar assim, não, até aí você vai. E caiu, morreu, né? Caiu, vai rolar. Caiu, vai rolar. Depois eu vou te mandar uma foto. A gente aqui próximo, a gente foi visitar a Laguna Brava. Tem um acidente aéreo lá, um pouso de emergência. A carcaça do avião tá lá intacta até hoje. E esse avião ele levava cavalos de corrida. Sério? Ele conseguiu pousar no salar, porque branquinho, lisinho, ele conseguiu pousar, toda a tripulação sobreviveu, só um cavalo morreu e o cavalo tá lá, preservado. O sal, né, preserva, então você tem a carcaça do cavalo lá. Ai, que dó. Então é tudo muito extremo, né? Você tem... É algo que você não tem que ir pra contar. Exato. E ver. Não, e é uma paisagem única. Eu conheço alguns lugares no mundo, mas eu nunca vi uma beleza, um lugar... E outra, tudo muito preservado, Carol. Tudo. A história. Tem um lugar aqui próximo também do 6.000, a caminho do 6.000, que tem refúgios, né? Esses refúgios, eles eram utilizados por pastores que vinham rebanhando gado do Chile para a Argentina. Uhum. E esses refúgios, eles ficam um dia a cavalo de distância. Tem um deles que é aí pertinho, que isso foi usado até 1930, 1920. Na década de 1960, 70, reza um conto, uma lenda, que um sacerdote morreu num refúgio aí perto. E foi enterrado lá. Não tem como você levar corpos, né, pra baixo. É como alta montanha mesmo. E ele foi feito um túmulo para ele ao lado desse refúgio. E a lenda é que eles tampam o refúgio, o túmulo. E ele amanhece destapado. Então ficou o refúgio de destapado. Ai, credo. E tá lá, tá lá preservado. A ossada, a roupa dele. Eu não tive coragem de ver. Eu ia ver. Mas o cinegrafista... E você viu do cavalo? Do cavalo eu vi. E fica a carcaça dele ali. Fica a carcaça ali. Estamos quase chegando ao fim. Mas eu queria que você me falasse... Para as mulheres, as meninas, você tem 2 meninas até mais fácil. Uhum. O que você diria para suas filhas como crianças e para as jovens ou as mulheres de 40, 50, 60 anos, baseado na sua história, que se inspiram em você? O que você poderia dizer para elas? Eu acho que a gente tem que ter determinação, força de vontade para fazer aquilo que nos move. Sempre com respeito... respeito ao outro, respeito ao homem, respeito à mulher, respeito à família. Mas que a gente não pode se deixar para trás, Carol. Que chega uma hora da vida que chega a conta. Então, eu tive essa lição na minha vida. E o que o Desafio dos Andes trouxe para mim é que se a gente fizer as coisas com responsabilidade, com comprometimento... Dá certo. Com amor, Com amor, Então, a imagem que eu quero passar para as minhas filhas é que eu quero passar para qualquer outra pessoa, né? Porque filha é o que a gente quer deixar. Eu quero deixar... exato. Tudo que me moveu, assim, eu quero voltar com uma história para contar para elas e que elas tenham orgulho do que eu fiz. E elas devem ter. Como é que foi quando você contou para elas? Eu liguei lá de cima. Então, a gente o pessoal da equipe... Elas sabiam que era um desafio, não tinha noção da amplitude. Elas sabiam que era um desafio. Elas sabiam um pouquinho além do que eu contei para todo mundo.
Porque eu queria deixar esse gostinho pra ela. Eu falei assim, eu tô indo fazer uma coisa que eu quero que vocês tenham orgulho da mamãe. Então, eu fui com essa missão. Essa missão eu me coloquei. Então, lá de cima, a gente tinha um Global Star no celular via satélite. Eu liguei pra elas. Ai, que linda. Então, eu falei assim, filha, deu certo. A primeira coisa, você bateu o recorde, mãe. Bati, filha, deu certo. Linda. Choraram de lá, chorei de cá. E um outro, no primeiro recorde que eu bati lá, que foi acho que no segundo ou no terceiro dia, que eu fui a primeira mulher a chegar no acampamento base da Famatina, que é a montanha mais antiga do mundo. E nenhuma mulher tinha chegado lá pilotando também. E você fala da mulher pra elas. Eu sempre falo da mulher. Falei assim, outros homens já chegaram, mas a mamãe foi a primeira mulher a chegar. E tomara que outras sigam o caminho, se inspirem e vão pra lá. E aí, nesse dia, eu liguei pra minha mãe. Eu não consegui falar com as meninas que elas estavam em aula, eu liguei pra minha mãe. E tava minha mãe, minha avó, tava aqui. Meu irmão mora nos Estados Unidos fazia 4 anos. Fez 4 anos que eu não o vejo e eu não o vi. Mas aí eu fiz questão de dar essa notícia também para eles. Então, é isso, Carol. É que as minhas filhas tenham orgulho de mim, que eu tenho um legado. Eu acho que isso é uma coisa que elas vão poder contar para as filhas delas, para os filhos delas, para os maridos delas, para os namorados, para as amigas. E então, é esse legado, essa história. E que isso motive não só mais mulheres, é claro. A gente quer que mulheres se incentivem, mas que qualquer pessoa se motive com uma história dessa. Não que você tenha que ir para os Andes, mas cada um com a sua... Cada um tem a sua montanha. Né? Que cada um tenha o seu desafio. Acredite, com força de vontade, com responsabilidade e chega lá. E só a última pergunta. O direito continua, a advocacia? Você continua trabalhando com isso ou você está focada 100% no... Carol, eu brinco que assim, o direito é o que paga a conta do rally. Eu queria inverter, eu queria que o rally fosse o dia a dia e o hobby fosse a advocacia. Mas por enquanto, então, o que paga as contas... Tô nos dois ainda. Você vê que se dá conta, né? Sim. Se a gente sacrifica um lado para poder aproveitar o outro. E hoje sua mãe, então, te apoia super. Sim. Minha mãe, minha irmã. Todo mundo. O ex também, sem ele ter me apoiado, né? Ficado com as crianças. É que a gente brincou assim, é obrigação do pai? É obrigação do pai, mas ele poderia não ser. Ele poderia falar, não dá, tem uma viagem, tem uma coisa. Tem um trabalho, tem alguma coisa. E a gente sabe que a gente só vai, eu também, se tiver com o pai e se for num lugar seguro. A gente não vai largar com qualquer pessoa, porque, é meu sonho. Eu, pelo menos, eu acredito que você também. A gente vai tranquila, que às vezes as pessoas perguntam, mas como que você consegue viajar? Gente, eles estão com o pai. Consigo, mas vou feliz. É uma experiência ótima pra eles também de estar com o pai no dia a dia, fazer a prova com o pai, estudar com o pai, que não tá acostumado, que tá acostumado mais comigo. Mas isso é bom a gente falar pras mulheres, né? Não se sentirem culpadas. Você teve culpa em algum momento? Não, de maneira nenhuma, Carol. Culpa não. Lá atrás? Lá atrás eu tive. Hoje, não. Hoje é muito consciente. Eu conversei, foi uma preparação minha e delas. Uma semana antes de eu ir, teve o maior chororô. Eu vou ficar tanto tempo. Eu falei assim, mas a mamãe, você não quer que a mamãe esteja feliz? Então, a mamãe tá indo muito feliz realizar um sonho, realizar um desafio. Mas para eu estar bem, você tem que estar bem aqui. Isso é amor. Esse é amor, então, né? aí por isso que a pequena ficava o tempo todo assim, você tá bem? Você tá se divertindo? Você tá feliz? Mas você sabe que eu faço isso muito com os meus filhos também. Eu falo assim, sabe o que é amor? A mamãe quer ver vocês felizes e vocês têm que entender que a mamãe também tá feliz. Então, eu nunca fui aquelas mães que, tipo, eu tô indo passear e falava, a mamãe tá indo a trabalho. Não, a mamãe tá indo passear sem vocês, porque é importante pra mamãe, a mamãe se divertia. Não, mãe, eles falam, mãe, que ótimo, vai, se divirta-se. E é a forma que se cria. Então, justamente pra não ter culpa. Exatamente. Tanto da parte delas porque eles quanto ficam da minha. felizes que a gente tá se divertindo. Eles não ficam chorando. Os meus não choram. Eles choram às vezes de saudade. Dá o 7º dia, você liga, já tá aquele olhinho meio marejado, que assim, é uma saudade que dói. Isso vai demorar, né? Mas eu acho que é isso. É tratar dessa forma pra não ter culpa, pra não gerar culpa. Então, assim, eu fui culpa nenhuma. Nem com trabalho, nem com as crianças, nem com nada. Feliz. Eu fui pra realizar um sonho. E assim, esse ano eu completei 40 anos.
Então, eu acho que isso veio como um marco na minha vida. Com certeza. E aquilo que a gente conversou. Eu sempre busquei na minha vida marcos. Então, fez assim, tatuagem pra registrar? Já? Você fez? Porque eu faço. Não, vou fazer. Então Eu cheguei quinta-feira, então ainda faça. não deu. Mas eu já escolhi. Aí, eu tô falando, eu também adoro marcar. Então, e eu acho que é isso. E isso vai ficar marcado na minha vida pra sempre. Pra sempre. Como... não só uma conquista, mas como um motivo de orgulho, como algo que eu fiz, que eu acho que fez diferença pra mim. Não, fez diferença pra sociedade. Tomara. Você deixou já o seu legado, bem, de verdade, pras mulheres, a força feminina, a gente vê a força feminina através dessas conquistas que as mulheres estão buscando e conquistando. E você é a prova viva de uma conquista de algo inusitado. É inusitado. Então, assim, fico muito feliz de você ter vindo. Muito Obrigada. mesmo. Foi um bate-papo maravilhoso. Também gostei. Tem um presentinho pra nossa convidada. Ai, Tem presentinho. Tem presentinho, ó. Esse aqui tem até da La Paperia. Ai, que graça. E esse aqui é para suas filhotas. Ai, gente. A Santa Criança. Não, e assim, você quer agradar a mãe, você agrada os filhos, Agrada. né, gente? Obrigada pelo carinho, viu? Olha, então... Pede para ela deixar as redes sociais. Deixe suas redes sociais para quem quiser saber a sua história. O meu Instagram é manda.vasconcelos. Tá, @manda.vasconcelos. Isso. Vasconcelos com 2 L's. Isso. Tá. E vai ter YouTube, alguma coisa? Vai ter o programa? A websérie, né? Todo esse desafio vai ser gerado uma websérie, né? A gente gravou vários episódios contando a história dessa região da Argentina, a história, o desafio, o que foi uma mulher, uma equipe inteira chegar aonde a gente chegou. Vai ficar no YouTube essa websérie? Vai ficar no YouTube. Quem promoveu tudo isso foi a General Tire, tá? Que é uma divisão da Continental Pneus. Eles o motor disso tudo, que foi o pneu, né? Que levou a gente lá pra cima, foi isso. Então vai ser gerado, vai ter uma websérie. Assim que sair, assim que a gente tiver novidade, eu vou mandar pra você em primeira mão. Manda que eu vou fazer as divulgar divulgações. Isso. E aí todo mundo acompanhar toda essa história até a gente chegar nos 6.018 metros. E um beijo pra Leda, que eu vou mandar, né? Que graças a ela que a gente se conhece, exatamente, nossa amiga. Exatamente. Ela vai gostar do beijo. Obrigada, minha querida. Imagina, agora eu falo com você. Quero agradecer de novo a Simple Nutri, a Afeto, a Buracaria, Santa Criança, a La Paperia e as canequinhas da Ná. E dizer pra vocês que fiquem aí, que vai ter mais coisa semana que vem. Mais um episódio. Não esqueçam de curtir o nosso canal no YouTube e em todas as plataformas a gente tá com esse podcast. Um beijo pra vocês.